Olá, estudantes. Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. A aula de hoje é uma aula teórica e a gente vai usar tudo que a gente aprendeu de aprendizado de máquina para entender como funcionam as redes neurais. Legal, né? A bibliografia da aula de hoje, é claro, é o livro do Russell e do Norvig, o curso de Stanford, disponível nesse site, e vale lembrar que todos os códigos que aparecerem nessa aula vão estar disponíveis aqui nesse endereço do meu GitHub, tá bom? Então vamos lá? Bom, o que a gente já estudou nesse curso de teoria, certo? A gente já estudou possíveis definições de inteligência artificial e do que é um agente inteligente. A gente discutiu o teste de Turing, que serve para verificar o que é uma inteligência artificial ou não. A gente estudou o que é aprendizagem de máquina e o que é treinamento, de um modo geral sempre usando preditores lineares. A gente viu o que significa fazer previsões de diversos tipos, classificação, regressão, e estudamos a terminologia essencial desses sistemas de aprendizado de máquina, como features, pesos, score, margin, loss e assim por diante. A gente viu o conceito de otimização e a sua relação com o aprendizado. E a gente também viu como é que funciona a otimização por gradiente descendente. No final, a gente implementou preditores lineares simples para regressão e classificação na mão, só para a gente entender como funciona. Na prática, você vai usar uma biblioteca pronta, mas a gente implementou eles para ver que com algumas linhas de código em Python você consegue fazer isso. Ó, lembra? A gente estudou tudo isso em uma aula de teoria. Para as aplicações diretas da biblioteca Keras, por exemplo, vai lá nas aulas que estão marcadas como práticas, tá bom? Aqui do meu canal. Redes neurais ou inteligência artificial na prática. Aí você vai ter só aplicação. Bom, de um modo geral, para resumir, a gente entendeu que sistemas de aprendizagem de máquina funcionam basicamente assim. Você precisa de um conjunto de dados de treinamento, você fornece esse conjunto para algum algoritmo de aprendizado. Esse algoritmo então vai calibrar, vai calcular pesos e baias para um preditor, que até agora era sempre linear. Aí, uma vez que você fez isso, você pode fornecer novas entradas para o preditor, que ele vai fornecer novas saídas, que são de algum modo parecidas com aquilo que foi dado pelo dado de treinamento, certo? Tentando imitar aquilo que você tentou ensinar para a rede, quer dizer, para o preditor. O que a gente vai ver nessa aula é que os preditores lineares podem fazer previsões não lineares, é a primeira coisa. E depois a gente vai expandir a ideia desses preditores lineares para chegar nas redes neurais, que é aquilo que é muito usado atualmente. A gente vai ver rapidamente o que é um neurônio para a inteligência artificial, sem ficar pensando muito na biologia, só pensando como a matemática de um neurônio funciona. E depois a gente vai entender que, de certa forma, usar uma rede neural é buscar automatizar o extrator de features, que é aquilo que a gente tem visto nos nossos preditores lineares, tá bom? E vamos entender como é que funcionam essas camadas da rede neural. Vamos fazer alguns exemplos e exercícios também. Bom, relembrando rapidamente, né, o que é um preditor linear? Então, num preditor linear, dadas as entradas que a gente sempre chama aqui de x, elas podem ser ou não números. Aí a gente tem que definir um extrator de feature, que aí sim vai ter que ser números. E ele vai ter que transformar essas entradas em um vetor de números. Então, as suas entradas podem ser imagens, elas podem ser textos, podem ser áudio, pode ser qualquer coisa, pode ser uma mistura disso tudo, vídeos. Mas o extrator de feature vai transformar isso em features. E as features são números. Podem ser muitos features ou poucos features, mas são números. Uma vez que você tenha os features, que são números, você precisa definir um certo vetor de pesos. E com isso a gente pode calcular o score da rede do preditor, que é o produto escalar entre os pesos e os features. Okay? Então você pode ter muitos pesos ou poucos pesos. E por fim, tendo o score, você pode fazer uma previsão. Então, por exemplo, numa regressão, a sua previsão tende a ser o próprio score. Já numa classificação binária, você vai pegar o sinal do score. Se o score for positivo, você diz que, ok. Se o sinal for negativo, a previsão deu errado. Então, positivo ou negativo na sua previsão. Ou pertence a um conjunto ou pertence a outro. E tem um caso particular em que pode ser que essa previsão fique na dúvida. Mas pensando que isso aqui são números reais, isso tem uma chance aproximadamente zero de acontecer. Ok? Bom, a gente fala em preditor linear, mas é um preditor linear em quê? Né? A gente tem que tomar cuidado para não reduzir a capacidade do preditor linear por causa dessa definição de que ele é um preditor linear.
Então, o preditor linear, ele carrega esse nome devido ao cálculo do score. O score é o produto escalar entre o peso e o vetor de feature. Então, este produto faz com que o preditor linear tenha uma saída linear nos pesos e linear nos features, mas não linear em x necessariamente, certo? A gente vai ver como isso funciona. Ó. Então, vamos imaginar um preditor linear cujas entradas, os extrator de features e os pesos são dados aqui abaixo. Vamos calcular o vetor de feature, o score e a previsão do preditor. Então, a gente sabe que o nosso preditor ele é diretamente o score. Então, ômega vezes φ, está dado. As entradas são assim, ó, menos 1, 2 e 4, e os pesos são 2 e menos 1. Agora, o que é interessante é o extrator de feature. Então, o extrator de feature ele tem duas partes, é um vetor de duas posições. A primeira posição é a própria entrada, e a segunda posição é a entrada ao quadrado. Ao definir desse jeito, o nosso preditor linear vai ser capaz de fazer previsões não lineares. Vamos ver como? Ó, então vamos calcular, né? Então, isso vai ajudar a gente a relembrar como é que funcionam esses preditores lineares. Então, tendo as entradas, eu tenho que calcular o vetor de feature. É assim que funciona. É assim que funciona uma rede neural, ou preditor linear que você implementar com qualquer biblioteca. Nosso vetor de feature, então, ele tem como primeira posição x, como segunda posição x ao quadrado. Como a minha entrada é esse vetor aqui, então a minha saída vai ser uma matriz, em que a primeira coluna é a própria entrada, porque a primeira coluna é o x, e a segunda coluna é a entrada ao quadrado. Okay? Então, menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e 4 ao quadrado é 16. Okay? Maravilha. Agora, eu vou calcular o peso, certo? Então, note que como eu tenho 3 entradas, essa regressão vai calcular o valor da saída para 3 posições diferentes, certo? Se tivesse uma só, calcularia um ponto só. Então, eu vou agora calcular com os pesos, né? Eu tenho que aplicar, portanto, os pesos em cada uma dessas linhas aqui, ó. Então, como meu peso é 2 menos 1, eu preciso fazer 2 menos 1 vezes menos 1 e 1. Depois fazer 2 menos 1 vezes 2 e 4. E assim por diante. Ok? Agora, então, para fazer isso, a forma mais simples é transpor a matriz e fazer o produto escalar. Ok? Então, ao fazer isso, esse produto vai ficar automático. Vai ficar 2 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 1. 2 vezes 2 mais menos 1 vezes 4 para a segunda entrada. E 2 vezes 4 mais menos 1 vezes 16 para a terceira entrada. Faça as contas, isso vai dar menos 3, 0 e menos 8. Tá bom? Então, como se trata de uma regressão, a previsão é o próprio score. A gente calculou o score e a previsão é ele mesma. Então, a previsão é que, vamos olhar do ponto de vista de um usuário, que não está calculando tudo. O usuário entrega menos 1, 2 e 4 e tem como resposta menos 3, 0 e 8. Ó, ou seja, menos 1, 2 e 4 vão ter como entrada, vão ter como saídas, né? Esses três valores aqui. Ó. Note que, por causa dos pesos, a gente está fazendo a nossa previsão sobre uma equação que tem essa parábola. Né? Esses pesos vão forçar 2 vezes x menos 1 vezes x ao quadrado. Certo? Então, eu acabo tendo essa parábola pontilhada aqui. Ok? Então, perceba que a gente está fazendo uma previsão não linear. Independente do preditor ser linear. Eu estou fazendo uma previsão sobre uma parábola. Uma regressão de segundo grau. Tá bom? Então, o que é preciso para que o meu preditor linear faça uma previsão não linear é que o extrator de feature seja não linear. Mas note que ele é muito específico, né? Se eu tivesse que fazer agora uma previsão sobre x ao cubo, eu teria que ajustar o meu extrator de features para ele ter, de algum modo, um x ao cubo aqui. Ok? Isso não necessariamente é conveniente. Bom, a gente resolveu isso na mão, né? Mas a gente está num curso de inteligência artificial, baseado em Python. Então, aqui está o código para que se você quiser fazer a mesma coisa em Python, tá bom? Define as bibliotecas, aqui, ó. Aí você tem que definir todas as entradas, você tem que dar para o seu código, né? Então tá aqui, ó. Então tá aqui como é que eu defino x, como é que eu defino o meu vetor de extrator de features, como é que eu defino os meus pesos. Depois eu calculo o score usando o numpy.dot, que é o produto escalar, tá bom? E aí, por fim, então, eu printo na tela o score. Ó, deu certinho, menos 3, 0 e 8. Só fazer.
Uso o Google Colab, né? E depois eu usei mais 4 linhazinhas para fazer essa pequena parábola para demonstrar como funciona, tá bom? Essa é para ajustar os tamanhos das fontes. Depois esse aqui é para plotar os pontos azuis. E aí aqui eu gerei um conjunto de pontos e plotei para mostrar essa curva pontilhada, para mostrar que eu estou exatamente nessa parábola aqui, ó, que é o primeiro peso vezes x e o segundo peso vezes x ao quadrado, tá bom? Somados, né? Ok? Bacana, tá bom? Então note, desse exemplo, a gente aprendeu que um preditor linear não está limitado a fazer previsões lineares. Como essa aula é sobre redes neurais, isso faz a gente pensar, então, por que eu preciso de redes neurais, certo? Então, o preditor linear ele só é linear em relação aos pesos e aos features, mas não às entradas. É muito bom que o nosso preditor seja linear em relação aos pesos e às features, porque isso faz com que a otimização ocorra sobre uma função convexa. Como eu estou tentando... O processo de otimização, a gente já viu, aprendizagem como otimização significa tentar encontrar os melhores pesos e os melhores bias, mas basicamente os melhores pesos. Ao fazer isso, eu preciso de um gradient descending, eu tenho que tentar encontrar. Se for linear, eu vou encontrar uma função convexa. Uma função convexa é aquela que está sempre caindo, certo ou não? Ao invés de uma função que seja cheia de mínimos locais e é muito difícil calcular os pesos no melhor caso, tá bom? No entanto, para fazer uma regressão não linear, foi preciso que o extrator de features soubesse exatamente o tipo de regressão que eu quero fazer. E aí é que está o problema, tá bom? Então, essa nem sempre é uma tarefa muito fácil. Muitas vezes a gente está diante de regressões para funções que de fato eu não conheço. Eu olho uma função toda esquisita, tento fazer uma regressão lá, mas se eu não conheço a função, eu tenho que ficar chutando a função para fazer a regressão. Será que a minha inteligência artificial está limitada a isso, né? Como criar um extrator de feature, então, que seja tão específico, sempre? Difícil, né? Então, é aí que eu tenho que lançar mão de um preditor mais complicado. Eu não lanço mão de um preditor mais complicado porque o preditor linear é incapaz de fazer, mas porque eu tenho que fazer na mão o extrator de feature. Isso não é muito bom. Então, um mais complicado, por exemplo, pode ser uma rede neural. Então, essa rede neural vai ter como objetivo, a gente vai ver que de fato a rede neural é uma espécie de super preditor linear. Ele é um preditor linear que é capaz de fazer uma parte dessa extração de feature, ok? Então, a gente usa redes neurais para poder fazer boas previsões sem depender do extrator de features, sem fazer ele na mão. A gente vai dar só as entradas para a rede neural de alguma forma e vai deixar ela tentar descobrir quais são as melhores features. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, um preditor linear então, ia ser capaz de fazer qualquer tipo de previsão. Então, redes neurais. Então, no espírito do aprendizado de máquina, o que a gente quer é automatizar ao máximo possível tudo, incluindo o extrator de features. Então, eu quero fazer algoritmos que possam extrair qualquer feature básica e transformar em previsões mais refinadas. E vou tentar transferir, portanto, o trabalho de extração de feature do programador para o algoritmo de aprendizado. Vou deixar o computador trabalhar mais tempo, tentar fazer mais cálculos de otimização, de modo que ele extrai também o extrator de feature nessa brincadeira. Então, as redes neurais existem há muitas décadas, né? A gente está falando de rede neural agora, e ultimamente é um burburinho grande. Mas nas últimas décadas é que houve um grande ressurgimento pelo interesse das redes neurais. E elas têm se mostrado com um grande desempenho. Isso tem muito a ver com o fato de que o treinamento das redes neurais, que era o grande problema, deixou de ser um problema por dois grandes fatores. Hoje a gente dispõe de toneladas de dados, né? É o que se chama de Big Data. Eu tenho muitos dados sobre tudo que eu quero. Então, eu quero fazer reconhecimento de imagens, de fotos de pessoas, eu tenho zilhões de fotos. E assim por diante. E a outra é que eu tenho muito poder computacional, né? Comparado a algumas décadas atrás. Então, eu posso processar isso tudo e gerar otimizações que demoram muito tempo. Isso vai me permitir calcular pesos em redes muito complexas. Mas fica com isso em mente. Em certo sentido, as redes neurais são uma forma de aprender automaticamente as features de um classificador linear. Isso vai... E são as features justamente ligadas ao loss que eu estou tentando minimizar, tá bom? Isso é talvez melhor do que eu tentar especificar elas manualmente. E com certeza demanda menos trabalho do programador. Bom, é legal encontrar uma representação para as redes neurais, mas vamos chegar nela a partir da representação de uma função linear.
Então, o nosso preditor linear, por exemplo, funcionava calculando o score. Um jeito de representar esse preditor linear para, por exemplo, 3 features, um vetor de feature de 3 posições, é assim, ó, em que cada vetor de feature, cada posição do vetor de feature é representada como uma entrada. Cada uma delas vai ser multiplicada, então, por uma posição do meu vetor de pesos. E depois eu vou somar isso aqui tudo para calcular o score. Concordam? É isso que faz uma operação de produto escalar, que é o que a gente viu que é como se calcula o score. Ok? Gostaram? É uma boa representação, certo? Se eu quiser representar o meu neurônio artificial, o que eu basicamente preciso fazer é incluir a função de ativação. Esse é um nome interessante, né? Que se você já viu as aulas práticas, você já viu que a gente está usando. Então, o que o nosso neurônio artificial vai fazer? Ele vai continuar fazendo o produto escalar pelas entradas ou pelos vetores de feature. Você sempre, de algum modo, vai tentar converter as suas entradas em features, porque as suas entradas podem não ser números que são adicionados ao computador de um modo geral. Mas um neurônio vai fazer isso, vai pegar essas features de entrada, vai fazer um produto escalar com os pesos de cada uma, vai somar isso tudo, só que ele vai fazer duas coisas a mais. Ele vai somar uma constante, que pode fazer com que o seu sistema fique muito mais fácil do que tentar embutir essas constantes dentro dos pesos, então é mais fácil ter outros parâmetros ajustáveis que são constantes. E por fim, a gente vai usar uma função de ativação. Essa função de ativação, sigma, na saída do neurônio, confere, se for necessário, a não linearidade que a gente precisa para poder fazer previsões não lineares, certo? Porque todo o resto das operações aqui estão lineares. Então, se eu fizer um conjunto enorme de operações lineares e não tiver nada não linear, a minha rede neural, por mais imensa que ela seja, só vai ser capaz de fazer previsões lineares. E eu não quero isso, né? Então, eu confiro não linearidade com essa função de ativação. Além disso, ela também pode ser útil para limitar a saída, tá bom? Então, uma rede neural, no fundo, vai ser só isso feito várias vezes, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma rede neural com uma camada a mais, em que em inglês isso é chamado de hidden layer, que layer de camada e hidden de oculta, eu vou ter uma camada que eu não tenho acesso aqui, porque essa primeira aqui é a entrada, isso aqui é a saída. Tudo que tiver entre isso e isso são as hidden layers. No caso, eu tenho uma hidden layer aqui, certo? Bom, muito bem. Essa hidden layer é só uma combinação daquilo que a gente já viu do nosso neurônio. Então é como se aqui tivesse um neurônio, aqui tivesse um neurônio e aqui mais um. Então com 3 neurônios eu monto essa redinha aqui, né? O primeiro neurônio pega cada uma das entradas, das features, multiplica pelo vetor de pesos dele, que a gente aqui vai chamar de V1 como esse primeiro vetor de pesos. E aí, como ele tem 3 posições, é o V11, V12, V13, mas é o V1. E depois vai multiplicar, vai somar um bias e vai passar pela função de ativação. Isso vai dar origem ao H1, que é a saída do primeiro neurônio. O segundo neurônio da mesma camada vai fazer a mesma coisa com outro conjunto de pesos e com outro bias, mas com a mesma função de ativação. As funções de ativação são sempre definidas por camadas, ok? Então, aqui é o sigma 1, então aqui também vai ser o sigma 1. Mas como os pesos são diferentes, ele vai considerar de formas diferentes, ok? E aí, este H1 vai passar então pela primeira posição do vetor de pesos final, o H2 pela segunda posição do vetor de pesos, e aí eu vou somar isso com o bias da saída e passar para uma segunda função de ativação, e aí pronto, eu tenho a minha saída. Se isso aqui tiver uma função de ativação linear, então essa saída aqui é exatamente igual ao nosso preditor linear. E o papel desta camada aqui é ser o meu extrator de feature. De modo que essas entradas em features aqui vão ser muito mais simples do que eu precisaria se eu não tivesse a hidden layer. Certo? Então, uma rede neural, por exemplo, de uma camada, primeiro, uma camada oculta, né? Primeiro mapeia a entrada nos sigma x, certo? No vetor de feature, com uma representação intermediária oculta, que é o que a gente chama de H, não é isso? Que por sua vez vai ser mapeada na saída. Mapear é um outro jeito de recalcular, reposicionar, né? Pensando no ponto de vista geométrico aí. Então, ó, se eu tiver como K o número de unidades ocultas, certo?
e eu posso ter muitas ou poucas, a gente vai ter um vetor de pesos VJ para aquela camada oculta, que é para calcular cada um dos nós intermediários, certo? E vai usar uma equação então desse tipo, ó, que é a mesma equação da saída. Só que eu vou usar cada VJ para cada neurônio, certo? Aqui ele está chamando neurônios de unidades, mas tanto faz. Aí os HJs também vão ser chamados, e aqui que é interessante, né? Eles também vão ser usados para o neurônio final. Mas o nome que se dá para esses Hs é ativação, porque são as ativações da saída, que é de fato quem eu vou ler. Então essa ativação da saída vai definir a saída. Como ela passa por uma certa função, essas funções acabaram sendo chamadas de função de ativação. E hoje esse nome ativação é usado muito mais para funções de ativação do que para as próprias camadas intermediárias. Uma função de ativação pode ter formas diferentes, mas a sua propriedade principal vai ser uma função não linear, tá bom? Isso a gente já comentou. O vetor de ativação H é então combinado com outro vetor de pesos para produzir a saída, tá bom? Sim, é nesse fluxo que funciona a nossa rede neural. Se ela tiver 3, 4, 5 hidden layers, é o que a gente chama de rede profunda. E ensinar todos os pesos dessas camadas é o que a gente chama de deep learning. Okay? Mas, é claro que deep learning envolve big data, né? Porque ensinar muitas e muitas camadas significa que eu tenho que ter muitos e muitos exemplos para ensinar. Mas isso fica para depois. Aqui a gente está introduzindo as redes neurais. Bom, já deu para perceber que uma parte importante delas é a função de ativação. Existem muitas funções de ativação que eu posso usar, tanto nas bibliotecas prontas, como as que você pode definir se você quiser. Uma função que foi muito usada é a função logística, que também é chamada de sigmoide. Essa função logística, ou sigmoide, ela usa essa equação aqui. Ó. Então, dada uma certa entrada, ela é 1 dividido por 1 mais e elevado a menos e, né? Exp de menos e. E ela acaba tendo esse comportamento aqui. Ó. Tá vendo? Ela parte do zero, cresce quando o z está perto de zero e depois converte para 1. Tá bom? Ela foi muito usada durante muito tempo, mas atualmente ela está sendo substituída pela ReLU, que é a linear retificada, que é essa daqui. Ó. A ReLU é simplesmente o máximo entre a entrada e zero. Então, enquanto a entrada for menor que zero, ela é uma reta. Enquanto a entrada for maior que zero, ela é uma outra reta, só que é uma reta linear. Então, ela é constante e depois uma reta linear. Isso é esquisito, mas essa função já é não linear, certo? Porque ela é não linear por partes. Ela é linear aqui e linear aqui, mas o conjunto dela não é linear. Então, ela é suficiente para conferir não linearidade para as minhas redes. Tá bom? Por outro lado, ela tem algumas vantagens. O gradiente dela não desaparece quando o z cresce, porque aqui quando o z começa a ficar muito grande, o gradiente desaparece. E na hora de calcular o gradiente, você não sabe se você tem que crescer para cá ou para cá, certo? Já o ReLU não. Está na cara que o gradiente é sempre para cá. Ó. Tudo bem? E a outra coisa, que talvez seja o grande motivo pelo qual se usa muito o ReLU, é o tempo de computação da ReLU. Calcular o máximo entre dois números é computacionalmente muito mais barato do que calcular isso aqui tudo, certo? Calcular uma exponencial, somar, calcular uma divisão, tudo bem? Então eu calculo muitos e muitos max no tempo que eu calcularia um sigmoide, tá bom? Isso faz com que eu possa aumentar minha rede, de certo modo, né? Então, se eu quiser que a saída da rede seja o próprio score, eu tenho que... Uma outra coisa importante é isso, né? As funções de ativação sempre têm que ser definidas. Mas existe uma que, na verdade, é como se não tivesse. Que é quando eu quero que a minha saída seja o próprio score. Então, para fazer isso, eu vou usar essa função linear aqui. Ó, tá bom? A linear é ela igual a ela mesma. Mas você tem que definir os neurônios funcionam como uma função de ativação. Se eu não quiser que tenha nada, que ele passe direto, eu tenho que dizer que a função de ativação é linear, tá bom? Tem uma outra função de ativação que também é bastante usada, mas que ela tem os mesmos defeitos e qualidades da sigmoide, que é a tangente hiperbólica. Ela precisa de 4 exponenciais para ser calculada em vez de uma, né? E ela é mais íngreme aqui, ó, tá vendo? Aí depende da sua aplicação. Mas hoje nenhuma dessas duas é muito usada. E a ReLU que está ganhando destaque. Bom, a gente viu como funciona um neurônio. Vamos fazer alguns exemplos, né? Então, ó, dada uma rede neural de uma camada, eu tenho essas entradas aqui, ó, 2, 1 e 3. O meu vetor de feature é a própria entrada. O bias é menos 4 e os pesos são esses daqui. Porque essa entrada tem 3 posições, certo? Então, meu vetor de feature vai ter 3 posições também. Não são 3 entradas, é uma entrada só com 3 posições. A função de ativação é uma sigmoide. Vamos calcular a saída dessa rede?
Bom, lembrando que ela é representada desse jeito, então o que eu tenho que fazer é calcular isso daqui. Nós vamos calcular em etapas, porque não é tão fácil fazer produto escalar, somar, passar por função e tudo mais. Ó, então eu começo calculando o vetor de feature. O meu vetor de feature é a própria entrada, então é fácil. Se a minha entrada é 2, 1, 3, o meu vetor de feature é 2, 1, 3. Agora eu vou fazer o produto escalar entre o vetor de feature e os pesos. Então os pesos é meio menos 1 e 2. Então vai ser meio vezes 2, menos 1 vezes 1 e 2 vezes 3. Tudo isso somado. Vai dar 6. Faça as contas aí. Depois disso, eu tenho que somar o bias. Como o bias está definido como menos 4, 6 mais menos 4 vai dar 2, certo? Então, o vetor de pesos vezes os features mais o bias deu 2. Isso vai ser a entrada da função de ativação, certo? Que a gente já calculou isso aqui tudo. Ó. Isso aqui tudo deu 2. Agora eu tenho que calcular o sigma de 2. Como minha função de ativação é o sigmoide, eu preciso calcular 1 dividido por 1 mais exp de menos 2. Isso vai dar aproximadamente 0,88, que é a saída da minha rede para essa entrada, dados que os pesos são esses aqui. Note, eu não estou falando de aprendizado aqui, eu estou pensando como funciona após o aprendizado, certo? A gente já falou bastante de aprendizado até agora. Se eu quiser fazer isso em Python também, está aqui o código, tá bom? Lembra que os códigos estão todos lá no GitHub, você não precisa se preocupar em ficar copiando nada disso. Uma coisa que eu sugiro que você faça é use uma subrotina para definir as funções de ativação, porque você pode chamar elas quantas vezes quiser sem esquentar a cabeça, tá bom? E você pode copiar e colar elas uma vez que funcionou, certo? Então olha aqui, ó, o out é 1 sobre 1 mais o numpy exp de menos z, tá bom? E aí define as entradas, define o vetor de feature, define os pesos, define os bias, calcula o score usando uma função do tipo produto escalar mais bias, certo? Aí eu estou mandando mostrar o score. Aí depois calcula a saída usando o sigmoide do score. Você definiu aqui o sigmoide, a função que a gente mesmo criou, ela não está definida internamente. E aí calculou a saída. Como eu mandei imprimir tanto o score quanto a saída, o resultado deu assim, ó. Bateu com as nossas contas, ok? Faça com calma, né? E tenta entender direitinho que produtos você está fazendo aqui, tá bom? Aí depois eu decidi fazer um gráfico para mostrar a função sigmoide e o ponto que a gente calculou. Então quem faz isso são esses linhas aqui. Mas se quiser, você não precisa. O problema de fato acaba aqui, tá bom? Mas eu sempre gosto de mostrar os códigos do que faço. Então, aquele código vai mostrar um plot da função sigmoide em tracejado vermelho e o nosso ponto específico, que é 2 e 0,88. Note que se fosse 1000, ainda assim seria menor do que 1. Tá bom? Então ela cresce rápido, né, a função sigmoide. Depois ela quase estabiliza. Isso talvez seja um problema porque depois o gradiente dela fica quase zero. Bom, e agora vamos para um exemplo mais interessante, né? Vamos fazer o trabalho de uma rede neural já treinada, tentando calcular um resultado, tá bom? Ó, vamos usar uma rede neural que tem duas camadas. A gente chama isso aqui de 3 camadas, tem a camada de entrada, mas só tem duas funções de ativação aqui. Então, de fato, essa rede neural tem duas camadas. A gente tem o mapa dela aqui, para facilitar, mas depois a gente não vai precisar mais usar isso aqui não. A gente vai entender o conceito matemático e se precisar calcular alguma rede, a gente vai calcular na mão. Depois, quais são os valores de x, quais são os valores do meu extrator de feature, quais são, como essa tem uma camada oculta, quais são os pesos da camada oculta, que eu vou chamar de V1, V2, e os pesos da camada de saída, que eu vou chamar de W. Quais são os bias da camada oculta, BH1 e BH2, e o bias da saída, que eu chamei de B saída. E quais são as funções de ativação? Então aqui a gente escolheu relu e linear, tá bom? Você é capaz de calcular isso? Por que você não pausa o vídeo e tenta fazer você? E aí depois você acompanha comigo essa resolução. Vamos lá agora ver como é que faz isso. Ó, vamos começar calculando o extrator de feature. Ele é igual para os dois neurônios, né? Então, como ele é a própria entrada, deu 1, 2 e 3, ok? Ótimo. Agora vamos calcular o produto escalar entre os pesos da primeira camada e as features. Né? A entrada era 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, os pesos estão aqui, ó. O primeiro é 0,1 menos 0,2 menos 0,2. Isso multiplicado com o produto escalar, né, pelo vetor 1, 2 e 3. Faça as contas devagar, aí com calma, e você vai encontrar menos 0,9. Ok? O segundo, os pesos é 2 menos 1 e 2. Isso multiplicado por 1, 2 e 3, que é o vetor de features. Faça com calma, a conta vai dar 6. Ok?
Aí, o que eu tenho que fazer é somar os bias. Nesse caso, os dois bias da camada intermediária, estou calculando tudo na camada intermediária. Eu estou calculando os scores da camada intermediária. Depois eu vou somar os bias e isso não vai mudar nada, porque os dois bias são zero. Tá vendo? Então vai dar menos 0,9 e 6. Depois de feito isso, eu vou calcular as saídas dessa camada. São duas, né? Então, a primeira saída, eu vou chamar de H1, ou você pode chamar isso de saída, como se fosse o vetor, né? É a função relu de menos 0,9. Isso significa que eu tenho que calcular o máximo entre menos 0,9 e 0. E o máximo entre menos 0,9 e 0 é 0. Okay? A outra é a função relu de 6. Ou seja, o máximo entre 6 e 0, que é 6. Okay? Então, eu calculei a minha ativação. A minha ativação é 0 e 6. É isso que vai ser mandado para o vetor de pesos final e para o neurônio final. E o procedimento agora é o mesmo. Então, eu faço 4 e 1, que são os pesos, por 0 e 6, que é a minha ativação. Isso vai dar 6, porque é 4 vezes 0 mais 1 vezes 6. Depois eu vou somar o bias da saída, que é 1, vai dar 7. Aqui, 1. E depois vou aplicar a minha função de ativação. Nesse caso, ela é linear, então vai dar o próprio 7. Ok? De modo que o que está acontecendo com a minha rede neural é isso aqui. Ó. Dada essa entrada, que vai virar um vetor de features 1, 2 e 3, e todos esses pesos que vão sendo multiplicados e somados, e depois passando pela função de ativação, o H1 deu 0 e o H2 deu 6. Somando com o bias também, né? Isso multiplicado por esses pesos vai dar uma saída 7, depois de somado o bias e passado pela função de ativação. Tá bom? Em Python, como é que eu faço essas contas todas? Tá aqui, ó. Não se esqueça de definir a função de ativação usando subrotina, tá bom? Aqui, para evitar ter que ficar inicializando muita variável, eu já deixei isso aqui assim direto, tá bom? Para que tudo funcione bem, às vezes funciona de qualquer jeito, mas eu usei um NumPy zeros para zerar um array de zeros já e poder fazer essa conta com z, tá bom? Então aqui está tudo definido, bonitinho, compara com calma. Até aqui é só definição, tá vendo? Eu só estou pegando todas essas informações aqui e passando para cá, tá bom? Aqui estão sendo feitas contas, ó, o H1 e o H2, e eu já fiz de uma vez. Apliquei a função, né, sobre o produto escalar mais o bias, ok? Tá vendo como é fácil definir como subrotina, né? Aí eu fui lá e apliquei duas vezes. Mas eu podia ter usado isso aqui de novo duas vezes também, tanto faz. Depois eu concatenei os dois para criar um novo vetor, que é o vetor H. E mandei imprimir ele, ó, ele ficou assim, ó, tá vendo? 0 e 6. Para poder calcular de novo com o produto escalar entre W e H, porque o W também foi definido como um vetor, certo? Aí soma a saída e imprimo, ó, deu 7, bateu. Se você não está entendendo nada e está com dificuldade na parte de NumPy, tem uma aula numa playlist que se chama Python para Ciências Exatas. A primeira aula dela fala bastante sobre o NumPy e mostra como definir vetores e fazer cálculos com vetores. Eu recomendo, vai lá e dá uma olhada, tá bom? Então, para fechar, nota que o vetor de ativação H, que a gente calculou, ele se comporta como vetor de feature de um preditor linear. É verdade ou não? Ainda mais que a nossa função de ativação final era linear. A última camada dessa rede se comporta, portanto, como preditor linear. A diferença é que o mapeamento da entrada para H é aprendido automaticamente quando eu fizer um algoritmo de aprendizagem. Dessa vez ele foi dado, tá bom? Mas é que a ideia é ensinar esses Ws, né? E esses Vs, tá bom? E eu não tive que construir manualmente. Então, novamente, né, a rede neural pode ser vista como aprender as características, né, as features, de um classificador linear. Mesmo para redes neurais profundas, que tenham muitas hidden layers, se a última camada, se a camada superior é uma função linear, então as camadas abaixo podem ser interpretadas como uma possivelmente complexa mapa de features, certo? E isso é uma forma adequada de entender como funciona a rede neural, tá bom? Bom, empiricamente, então, essas redes neurais têm tido cada vez mais sucesso, porque aprender as features, dado um objetivo explícito de minimizar o loss, parece melhor do que ficar tentando criar eles manualmente. Especialmente quando eu ganhei força computacional, tá bom?
Então, desde 2010, a gente avançou muito no uso de redes neurais. E elas se tornaram, hoje, o estado da arte em muitas tarefas. A melhor coisa que você pode fazer é implantar uma rede neural para fazer certas coisas. Por exemplo, o Google, a Microsoft, a IBM, todas elas agora usam redes neurais para fazer reconhecimento de voz. Tá bom? Em visão computacional também, se eu quiser reconhecer objetos, as redes neurais convolucionais, que é um tipo de rede neural, são completamente dominantes. São, com certeza, a forma mais eficiente de fazer isso. Okay? Tem aplicações de automação, reconhecimento de objetos, né? Controle de qualidade, por exemplo. Ó, dessa vez eu vou começar pelo GitHub do Terra das Exatas, tá bom? Então, se você entrar aqui no GitHub do Terra das Exatas, que tem esse endereço aqui, né? https://github.com/terra das exatas com T maiúsculo e E maiúsculo. Neste endereço, você vai ter algumas das nossas playlists, vamos dizer assim, dos nossos repositórios. Entra aqui no AI Machine Learning, certo? E aqui vai ter vários, incluindo aqueles de prática, tá bom? A de hoje está aqui, ó, IA em teoria redes neurais. Então a gente vai abrir ele e você vai esperar carregar, né? E vai ter todos os códigos aqui, ó. Inclusive a saída que eu gerei quando eu rodei, tá bom? Então você pode vir aqui, copiar e colar esse código para o seu Google Colab e executar, tá bom? E talvez até exportar de alguma outra forma. Tem o código do primeiro, do segundo e do terceiro exemplo. Lembra que o terceiro exemplo a gente não gerou nenhum gráfico, tá bom? Você pode melhorar o gráfico do primeiro se você quiser. Você já tem condição de fazer isso se assim desejarem. Aqui tá eles aqui no meu Google Colab, tá bom? Eu vou executar dessa vez de um outro jeito. Eu vou vir aqui, ó, ambiente de execução, reiniciar e executar tudo. Sim. Então ele vai reiniciar aqui, ó, tá vendo? Vai alocar de novo o valor, mas eu tenho certeza que ele vai zerar todo mundo, todas as variáveis, e vai executar. Executou o primeiro, deu a saída. Executou o segundo, deu a saída. Executou o terceiro, deu a saída. Tá bom? Então estão aqui os valores. E você pode agora modificar esses códigos para fazer os exercícios se você assim o quiser. Tá bom? Eu recomendo. Bom, depois de passado isso aqui tudo, e depois de você ver rapidamente esses códigos sendo rodados lá no Google Colab, eu gostaria de deixar para vocês aqui alguns exercícios. No primeiro, é dado ali uma redezinha neural de uma camada, ou se você quiser chamar isso aqui de um preditor linear, vai de você. Eu conheço os pesos, as entradas, e quero calcular qual é a saída. Note que a grande novidade aqui é esse extrator de feature aqui, ó. Preste bastante atenção nele, tá bom? Bom, um segundo exercício é uma rede neural muito parecida com a que a gente fez, só que os valores são distintos. Então, faça com calma e tente encontrar a saída dessa rede. E por fim, vamos aumentar o tamanho da rede, né? E vamos usar uma representação que não precisa ficar montando um monte de setinha, que era só para a gente entender o conceito da rede neural. Então vamos pegar uma rede que tem uma camada a mais, certo? Não é? Essa camada, então, vai funcionar assim. Ó. A minha rede vai ter como entrada x e depois o extrator de feature phi de x. Os pesos dessa próxima camada eu vou chamar de v e a função de ativação sigma1. Isso vai gerar uma ativação h. Essa ativação h vai ser enviada para a próxima camada, que vai passar pelos pesos que eu vou chamar de u e pela função de ativação sigma2. Isso vai gerar uma segunda ativação, que eu estou chamando aqui de K. E essa segunda ativação vai ser enviada para a camada final, que vai passar pelos pesos W e vai gerar a saída depois de passar pela função de ativação sigma3. Ok? Tente fazer essas contas. A minha sugestão é implanta um código em Python, porque está ficando grande demais. Mas se você quiser depois comparar com a conta feita na mão, pode fazer também. Bom, era isso. Chegamos na teoria finalmente em redes neurais. Gostaram? Conseguiram entender que entender os preditores lineares faz a gente entender todos os conceitos importantes que a gente vai precisar para a rede neural, porque de fato ela se comporta como um preditor linear com extrator de feature automático. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês e que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no GitHub para pegar os códigos e assistir as outras aulas aqui da playlist. Até mais e bons estudos!